Bruno, então, nós vamos conversar hoje sobre e-commerce, alavanque seu negócio. Então vamos Exatamente. começar, apesar das pessoas não estarem entrando ainda, né? As pessoas estão chegando, Aham. mas eu vou iniciar a live e devagarzinho o assunto vai acontecendo, as pessoas vão entrando. Sim. Então vamos que vamos. Bruno, seja bem-vindo. Você está na nossa live hoje para falar sobre e-commerce, alavanque seu negócio. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua empresa, do seu serviço, do que você oferece. Então, se apresente, depois faça a introdução do nosso tema. E aí nós vamos interagindo. Ok. Vamos lá, então. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer por essa oportunidade, né? É sempre um prazer, a gente já está fazendo uma parceria, né? Mas é um prazer para mim estar aqui podendo falar para as pessoas, podendo trazer informação para os empresários, principalmente, né? Nesse momento difícil que a gente vive, né? Então, em primeiro lugar, muito obrigado. Eu espero que a gente possa estar trazendo bastante conteúdo para os empresários daqui da região e de outros lugares, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Barreto. Eu sou desenvolvedor. A primeira profissão que eu tive foi desenvolvedor de sistemas, né, de programas de computador. E eu tenho uma experiência de 15 anos de mercado. Tá? Eu sou empresário hoje, eu sou fundador da empresa BR Box, que é uma startup que inclusive eu criei ano passado, né? Atualmente eu estou com duas empresas, né? Uma que é a Void, que ela já está chegando no final do ciclo dela, e eu abri uma startup ano passado justamente para trabalhar um novo modelo de negócio, né? Mais voltado para a internet, né? Mais voltado para marketing digital. Tá? Então, hoje eu estou trabalhando muito em cima de projetos voltados para vendas na internet, né? Relacionados ao tema da nossa live, né? Projetos com marketing digital, né? Sites, mas eu não deixei as minhas raízes de lado. A gente ainda desenvolve aqui aplicativos, softwares, né? Soluções de infraestrutura, mas o foco que nós estamos dando agora é voltado para a internet, que é algo assim que cresceu muito, né, Solimar, nos últimos anos. Exatamente. Nós temos algo em comum. Lá em 1987, eu trabalhei, né, iniciei trabalhando como programador de computador. Depois, em 88, em junho de 88, fui lá em Castelo, depois estava Uhum. Capé, do Nemer. Depois eu vim para a Prefeitura de Cachoeiro, para a autarquia municipal, a empresa de informática da Prefeitura. Também Uhum. trabalhando como programador, depois para analista de sistema, depois para analista de TI, depois para administrador de banco de dados, com uma carreira de 25 anos nessa área de desenvolvimento. Eu Nossa. gosto muito. Eu fiz mais ou menos 50 sistemas de informação, eu gosto muito, né, de desenvolvimento, me identifiquei muito com isso, né? Uhum. E só que as coisas evoluíram com o universo da internet, né? E Sim, agora a bola da vez é o e-commerce, sim, né? Então sim. você foi convidado também, apesar de ser meu amigo, a gente está iniciando uma parceria. Você foi convidado também por essa live devido ao tema, não só Uhum. pelos seus belos olhos azuis, que é o nosso que é o nosso tema Obrigado. de e-commerce, né? Eu acho Uhum. que é uma necessidade das empresas atualmente. O empresário que não entrar nesse segmento, ele vai ter dificuldade, até porque não é um projeto, não é um tiro curto, não é uma coisa que você começa agora e tem resultado amanhã. Sim. Existe todo um planejamento, existe todo um trabalho que tem que ser bem feito, né? Como também o Uhum. marketing digital, existe um Sim. trabalho que deve ser bem feito. E eu acho que, eu penso, né, que é muito importante o empresário que ainda não parou para escutar um pouquinho de e-commerce. Eu acho que é importante, ele tem que parar agora, abrir os dois ouvidinhos com calma e não só ouvir, mas escutar, né, um Perfeito. pouco sobre e-commerce.
E aí eu queria que você falasse um pouquinho da situação do e-commerce hoje, como é que você está vendo. Faz um diagnóstico da situação atual e fala um pouquinho sobre as prováveis tendências, o que você está mapeando no mercado. Então, vamos lá. Eu acho que, eu sempre digo, eu sempre falo isso para os meus clientes, contra fatos não há argumentos, né? E o mercado digital, ele nunca esteve tão forte, né? Ele sempre foi forte, né? Ele sempre foi uma alternativa para os empresários venderem mais, atingirem mais clientes, né? Mas hoje, com essa questão da pandemia, isso cresceu muito, né? Você vê hoje, por exemplo, eu tenho conversado muito com alguns clientes, principalmente relacionado a isso, porque eles estão com medo do lockdown, né? Ah, mas talvez vai ter um lockdown e nós vamos ter que fechar as portas e como é que a gente vai fazer? Então, assim, eu acho que é uma oportunidade, e não só uma oportunidade, né? É algo que os empresários têm que buscar, né? Isso aí é fato. O mercado ele vai mudar com essa pandemia. Mesmo depois que passar isso tudo, e tudo vai mudar, né? E já está mudando. Então, assim, eu sempre bati nessa tecla, Marcos, os empresários da região aqui, não só agora, né, mas eu sempre bati nessa tecla. Gente, abre o olho para o mercado digital, é uma oportunidade, principalmente para os empresários que já têm um estoque, entendeu? Você já tem meio caminho andado, você já tem uma loja física, né? Você já vende seus produtos, você já tem uma empresa, né? Então, você já tem 50% do que você precisa, né? Se você for começar do zero, é muito mais difícil. Então, eles já estão num patamar que o salto é menor. Então, é só você, é óbvio que passar por um processo, e é isso que eu vou trazer aqui hoje, né? Trazer informações para os empresários entenderem esse mercado, porque ainda tem muito mito, tá? Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu hoje comigo, exatamente hoje. Um cliente me ligou e apavorado com essa questão do lockdown, tá? De uma cidade aqui perto, chama Itaperuna. Você deve conhecer. E apavorado que ele, mesmo com a pandemia, ele está abrindo o negócio dele, está vendendo pouco, mas se fechar as portas vai piorar muito, né? E aí, a primeira coisa que ele me argumentou foi o seguinte: Bruno, eu preciso vender na internet, mas é muito caro. Ele falou assim para mim, eu não tenho 10 mil reais para investir no e-commerce. Então, assim, ainda existem mitos de 10 anos atrás. Então, os empresários não sabem, né? O e-commerce hoje não é tão caro assim, sabe? Então, eu acho importante essa live para a gente trazer para os empresários que é possível, eles conseguem sim vender na internet, tá? Com custo operacional muito baixo. E aí eu vou abrir uma aspas com relação ao custo operacional, foi uma coisa que eu aprendi com você na nossa última reunião, né? Então, assim, já estou até utilizando o que eu aprendi com você a respeito disso. Mas, só para deixar bem claro que o método que eu vou trazer aqui hoje é um método que já é validado no mercado, né? Empresários já utilizam, e que uma das coisas mais importantes que eu acho desse método é o custo operacional baixo. Porque é isso que as pequenas e médias empresas precisam, né? Você não tem como você começar um negócio, uma jornada de vendas, com um custo lá em cima. Porque senão se você não vende, você toma prejuízo, né? Então eu acho que assim, principal motivo, né, dos empresários entrarem nesse mercado, abrirem suas lojas virtuais, é justamente ampliar o mercado, né? Ter novos clientes, vender mais, né? Atingir o país inteiro. Vou lá, fazer algumas... Eu vou deixar você desenvolver a ideia, de vez em quando eu dou uma paradinha e pode ficar à vontade. Destaco algumas coisas que você falou. Ótimo. Então, logo no início, você estava falando sobre a oportunidade
do e-commerce, né, de ter um negócio virtual, né, uma loja virtual, antes era uma oportunidade. Aí, recentemente, virou uma necessidade. E agora, para muitas empresas, não é mais necessidade, é uma obrigação. Sim, verdade. E aí eu vou comparar como se eu acho que todo mundo aí, de uma forma ou de outra, já conviveu com alguém que tivesse diabetes. Uhum, Ou colesterol alto, ou alguma coisa assim, né? uhum, Então, quando descobrem, a pessoa pode analisar o tratamento, pode escolher um tratamento, mas o cara não faz o tratamento. Aí vai para o uhum. nível médio. Sim, Aí, daí a pouco, o cara faz mais ou menos, ou não faz. Aí fica grave, né? Aí, uhum, daí a pouco, o cara tem que amputar o dedo. Né? Daí a pouco, o rins dele começa a parar de funcionar. Daí a pouco, ele começa a querer ficar cego. E ele morre. sim, Então, o que a gente tem visto atualmente é o seguinte. Tem muita empresa aí que já está na fase de amputar dedo. uhum, Né? Por quê? uhum, Foi deixando passar, foi deixando passar, foi deixando passar, mas ainda você consegue viver sem um dedo. uhum, Então, de repente, a empresa, como você mesmo disse, como existem muitas soluções práticas, simples e baratas, com baixo investimento, então você não precisa começar lá no topo, você pode começar no nível bom, uhum. né? Já começa no nível bom, mas como se popularizou bastante, esse nível bom hoje custa pouco. Sim, Então você já começa no nível bom, com baixo investimento. sim. Então, minha recomendação aí do fundo do coração para os empresários que estejam assistindo essa live agora, ou vão assistir essa live no futuro aí, porque essa live vai para os vários canais aí, né? Para as várias mídias, é o seguinte: se você já está prestes a perder o dedinho, ou já perdeu o dedinho, com baixo investimento, com pouco tempo, já dá para colocar alguma coisa no ar, né? Já dá para Exato. levantar alguma coisa aí. E o que você acabou de falar, o cara já tem o estoque, o cara já tem o CNPJ, o cara já tem equipe, o cara já tem tudo, né? Então ele Uhum, já tem tudo montado. Então, tudo que o outro que vai começar do zero teria que montar, já tem uhum, a marca dele, já tem a carteira de cliente da região onde ele está, então ele já é muito conhecido na cidade, na região. Então, já tem o marketing, já tem o Facebook dele de repente, já tem o Instagram, já tem o uhum, WhatsApp com, sei lá, quantas centenas ou quantas milhares de pessoas no WhatsApp. Então, por que não, né, com investimento muito baixo, já não disponibilizar alguma coisa? É isso aí uhum. mesmo? Consegui resumir aí o que você falou? Perfeito, perfeito. Como você já tem uma experiência vasta com consultoria, né, desses clientes, se você já está dentro dessa área, desse meio, você foi perfeito o que você falou. Principalmente com relação à questão da obrigação. Né? Hoje, se você não está no digital, você está fora do mercado. Né? Eu costumo dizer o seguinte, os meios tradicionais de marketing, eles já estão ficando para trás. Né? É óbvio que depois a gente vai fazer, inclusive, uma live só falando de marketing, porque isso daí já vai gerar um outro assunto. Mas e-commerce tem a ver com marketing. Né? Mas veja só, aonde está a atenção hoje? A atenção hoje está no digital. Se você quer vender alguma coisa, em primeiro lugar você tem que ter a atenção do cliente, senão você não consegue vender. Né? Então hoje você vê as grandes emissoras de TV falindo, porque não tem mais aquele investimento das empresas ali, e investimentos altos, né, para fazer a publicidade ali. Né? Então, assim, você ter uma empresa, ter um estoque, né, já ter um negócio
e não entrar no mercado digital é uma falha. Eu considero uma falha estratégica, né? Acredito que você concorde com isso, né? Eu considero já um primeiro problema ali, que a empresa está perdendo faturamento, né? Eu costumo dizer para os meus clientes que você Só não... um segundinho aí para você já dar dinâmica diferente na sua resposta. Tem um Sim, sim. amigo meu aqui, eu conheço ele, um grande amigo meu, inclusive, chamado Weber. E ele colocou uma pergunta aí pra gente. E a gente Aham. podia usar a pergunta do Weber para a gente desenvolver o nosso raciocínio, que eu achei muito pertinente. Ótimo. Como fazer isso, Bruno? Vamos dizer que eu tenho um negócio, eu vendo a doce, Uhum. eu faço paninho de crochê, eu vendo copo, sei lá, Aham. eu vendo relógio, não sei, eu vendo Aham. alguma coisa, né? Aham. E aí, Solimar, o Weber aí, nosso amigo, quer entrar nesse universo do e-commerce. Sim. Então, nos ajude a responder a pergunta do Weber. Que Sim. conselhos ou que orientações você daria para o Weber? Sim, vamos lá. Ô, Weber, eu não estou podendo ver as perguntas, porque a forma que eu coloquei o celular aqui está tampando um pouco. Mas você pode me dar esses Eu vou te alertas fazer aí. uma pergunta. Pode ficar tranquilo que eu te Ótimo, faço as perguntas. ótimo. Então vamos lá. Eu posso dar aqui 2 pilares para quem quer entrar nesse mercado. Mais para frente aqui eu vou falar melhor do meu método, né? Mas basicamente, resumindo, seriam 2 pilares, que eu chamo de 2 P's, tá? Primeiro, você tem que ter produto, tá? E o produto, quando você vai vender na internet, você tem uma concorrência muito grande, tá? Então, o seu produto, ele tem que ter 2 características principais, que é qualidade e preço. Se você não tem um produto com essas características, você não vai vender na internet. Já começa por aqui. É uma coisa que eu deixo bem claro para os meus clientes, que tem uma frase que eu gosto muito de falar. Eu não sei se alguém já falou essa frase, mas eu nunca ouvi isso de ninguém, eu mesmo criei. Não existe mágica, existe técnica. Então, o marketing digital, o e-commerce, ele não vai fazer milagre, tá? Se você acha que você vai colocar qualquer produto na internet e as pessoas vão comprar, você está enganado, tá? Só abrir uma aspas em cima disso. Eu estou falando primeiro do primeiro P. Existem promessas na internet que você tem que tomar cuidado ao comprar cursos, né? Tem muitos profissionais na internet prometendo milagres. Você vai vender 10 mil reais por mês, você vai vender 50 mil reais por mês. E eu gosto de fazer um alerta que não é tão fácil assim. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Então, em primeiro lugar, o que eu indico é você ter o produto. Você tem um produto que tem qualidade e tem preço? Ótimo. Vamos para o segundo degrau. Segundo P, processo. Eu acho que você vai concordar comigo plenamente, né? Toda empresa que se preze, ela tem um processo. Ou seja, ela tem uma forma de fazer, de prestar um serviço, de entregar um produto, uma forma que ela tenha eficácia e economia, tá? Então isso é importantíssimo. As pessoas entram no mercado digital sem saber. É por isso até que eu estou gravando um curso só sobre isso, para informar os empresários todo esse processo. Porque tem empresário que coloca um e-commerce no ar, Solimar, e acha que ele vai vender sozinho, entendeu? Com fotos que não são profissionais, e o cara acha que vai dar certo, entendeu? Mas você tem que seguir um método que já deu certo, né? Vamos lá, pode ir. Fazer uma pequena interrupção aí. Sim. Bom, qualquer negócio, um negócio físico, ele tem 3 P's. Produto, Uhum. processo e pessoas. Ok? E a Uhum. maior dificuldade hoje das empresas, dos empresários, são as pessoas. Uhum. Então, com e-commerce, eu já saio do mais complicado, que é o lidar com gente, que é totalmente imprevisível. Verdade.
Entendeu? Então já tenho uma dor de cabeça a menos. Que se eu consigo montar um bom processo e tenho bons produtos, preço e qualidade, aí, entre as outras coisas, que a gente, né? Mas eu tenho um bom produto, eu tenho um bom processo de venda. Né? Esse processo de vendas não é só a parte de informática, o processo interno também. Sim, até sim. o processo de compra, o processo de abastecimento, o processo de especificação, né? Processo de venda, processo de marketing, processo de logística, de entrega disso, processo de devolução, porque pode ter devolução. Então, se eu crio bons processos, como você disse, não tem mágica, é técnica, né? Então, uma coisa, uma amenizada aí, uma vantagem. O P de pessoas, ele não é tão grande como na loja física. Segue seu pensamento. Perfeito, perfeito. E só esse P de pessoas já gera uma problemática enorme, né? Você lidar com pessoas é extremamente difícil. É extremamente difícil. Então vamos lá. Eu queria trazer uma informação que é muito importante e que os empresários, eu acho que eles têm que saber se informar antes de entrar em qualquer negócio, tá? Vamos lá. Primeira informação é que mais de 60% das lojas virtuais do Brasil fecham com menos de 1 ano. Olha que informação triste, que já demonstra que o mercado ele não é para amadores, né? O mercado não é para amadores. Se você é um amador, se você quer fazer de qualquer jeito, tá? Então, com base nessa informação, nós temos que analisar, em primeiro lugar, as causas desse problema, né? Por que que as lojas virtuais não conseguem ter êxito, né? Por que mais de 60% das lojas virtuais não tem êxito, né? Vou trazer uma segunda informação, tá? Mais de 85% das lojas virtuais do Brasil não fazem mais do que 10 vendas por mês. Olha só isso. Depois eu vou te mandar os links da fonte dessas pesquisas, até para você colocar depois na descrição dos vídeos, tá? Se as pessoas quiserem confirmar essa informação. Vai ser legal. Então, vai ser legal. Como assim mais de 85% não fazem 10 vendas por mês? Como assim? Essa porcentagem é muito alta, né? Então, assim, eu pude analisar, né, com a minha experiência e prestando consultoria para as empresas, que existem duas causas principais desse problema, tá? Uma, eu vou pedir até a sua opinião, porque você pode falar com maior propriedade disso, e eu queria até te passar a palavra, porque a primeira causa, o próprio Sebrae já fala, já indica, né? De acordo com o Sebrae, 50% das empresas vão à falência por má gestão financeira. Então, assim, não estamos falando somente de e-commerce. É óbvio que os e-commerces estão incluídos nesse modelo. Mas as empresas, elas fecham, elas vão à falência e a principal causa é a gestão financeira. Então, eu bato muito nessa tecla. É um dos pilares do meu método. E eu queria que você falasse, explicasse melhor para os empresários a importância da gestão financeira para os negócios. Né? Bom, então vamos lá. Vou dividir a minha pergunta em duas partes. Antes de responder a pergunta, eu vou fazer um comentário. Então, vamos dizer que eu tenho uma pizzaria. Mandar um caso de Guaçuí. A terapêutica está com uma possibilidade de entrar no e-commerce. A terapêutica e a farmácia de Iguaçu, por exemplo. Existe essa possibilidade. Como todas as outras empresas estão pensando nisso, né?
Sim. Então, o que a gente tem que pensar primeiro? Qual o modelo de negócio? Não é o mesmo modelo de negócio físico. Primeira coisa, qual o modelo de negócio? Segunda coisa, definir um modelo de negócio, um planejamento, que envolve aí uma série de coisas. Marketing, a solução, o aplicativo, né? A plataforma que vai usar, a parte financeira, a parte de produtos, uma série de coisas, eu tenho que ter planejamento. Então, como modelo de negócio para planejamento? Então, vai entrar no marketing digital, para e pensa sobre essas duas coisas. Qual é o meu modelo de negócio e faz um mini planejamento. Uma folha de papel. Nós não estamos falando de planejamento estratégico, não. Tem um negócio chamado OKR, e depois a gente pode fazer uma live só sobre planejamento e falar sobre o OKR. É um negócio muito simples. Você faz uma folha de papel. Uma folha A4, você planeja uma empresa. E tem um Canvas também que é legal. Bom, respondendo agora sobre a parte financeira. Toda empresa, ela tem o seguinte, a gente tem sangue e tem oxigênio, concorda? Seu organismo, nosso organismo precisa de sangue e oxigênio circulando. O oxigênio é informação, certo? O e-commerce, ela leva essa informação da sua empresa para outros locais, outras cidades, né, leva informação mais distante. É uma forma de levar informação mais distante. Segunda coisa, o sangue da empresa é o dinheiro. Então, esse dinheiro tem que estar saudável. O fluxo de caixa da empresa tem que estar saudável. E para isso, ele tem que ser monitorado diariamente. E é uma coisa que o empresário não faz. Que é monitorar diariamente o fluxo de caixa dele, tanto realizado como previsto, fazer algum tipo de análise financeira, ter algum demonstrativozinho de fechamento da semana, ou fechamento do mês, né? Então tem algumas coisas muito simples. Às vezes o cara pode ter um sisteminha de informação que ele entra no sistema, na hora que ele abre o sistema, já tem algumas informações na frente dele ali, resumidamente, só para ele entender como é que foi o dia de ontem, como é que está a semana, quais os compromissos dele de hoje, né? Quais os próximos compromissos, como é que está o volume de vendas, como é que está o caixa dele, o que ele tem que pagar, o que ele pagou, o que ele recebeu. São poucas informações que na hora que o cara entra no sistema já pode ter ele na frente dele. Então, é nada complicado, mas tem que ter. Se não tiver um planejamento financeiro, é areia movediça daqueles filmes de África. Antigamente a gente via uns filmes que tinham poço de areia movediça. O cara está entrando dentro disso. E aí, meu amigo, só vai se afundando. E depois sair é difícil. Sim. Depois, para sair, é muito difícil. E não tem necessidade de se afundar. Com informação. É aí que vem a parte da informação que eu citei. Todo dia ele tem que ter um resumozinho. Entendeu? Perfeito. Não puder ter no sistema, numa peninha inicial, numa folhinha de uma agenda, num caderninho, mas tem que ter algum tipo de planejamento financeiro. Perfeito, perfeito. Acho que você tem experiência com isso e você tem lidado com isso, né? Você tem visto que isso falta nas empresas, né? Eu encontro muita empresa que nem sistema tem. Quer dizer, cara, se você não tem um sistema, se você não tem as informações, igual você mesmo falou, né? Você tem que, o gestor, né, o empresário, ele não tem tempo. Então, esses softwares de automação, esses mais antigos, eles não te proporcionam gestão. Primeiro que eles estão instalados lá no seu computador, né? Então, eu bato muito na tecla para os empresários contratarem um software de gestão financeira em nuvem. Tá? Esses softwares mais modernos, que ele possa acessar do celular. Geralmente, o empresário viaja muito, ele está lá no Japão, e ele está vendo o que está acontecendo na empresa dele. Né? Se você tiver internet, você está acessando a plataforma e está acompanhando. Né? Então, existem ferramentas mais modernas que vários empresários... São ferramentas baratas, tem um custo muito baixo, que vão justamente
E outra proporcional... coisa, na verdade, você ganha dinheiro com essa ferramenta, porque você vai pagar um preçozinho pequeno, Aham. investimento baixo, e uma boa gestão financeira da empresa gera muito lucro. Sim, Entendeu? sim. Vai gerar Então, só economia, pelo né? fato de ter e usar e é um investimento baixo, gera muito lucro. Sim, sim. Só para finalizar essa questão de gestão financeira, nós temos um software que eu até te mostrei, né? Que justamente eu fiz para mim, para minha empresa, e agora a gente está comercializando para os clientes. Então, imagine você, empresário, entrar num sistema de gestão financeira, onde você já vai ver receitas, despesas do mês, você vai ver as informações através de gráficos com curva de lucro, ou seja, você analisa as informações de forma muito mais fácil e interativa, né? Você ter ali a média das suas despesas para você analisar, não, peraí, a minha despesa com combustível esse mês aqui está altíssima. Vamos tomar uma medida com relação a isso para a gente economizar, né? Tem até aquela tela que eu te mostrei do meu negócio, onde o empresário analisa quanto que custa o dia da empresa dele, quanto que custa a semana dele, quanto que custa o mês, o que está custando o negócio, né? Então, eu sempre bato nessa tecla. Se você quer trabalhar um e-commerce, primeiro você tem pré-requisitos, tá? Então, o primeiro pré-requisito é a má gestão financeira. Tenha uma aplicação de gestão financeira. Se você estiver muito perdido, contrate uma consultoria, que é o seu caso, né, que você vai analisar de forma mais profunda o que está acontecendo na empresa, né, e você vai definir ali, né, um trajeto para esse empresário seguir. Então isso é importantíssimo, importantíssimo, tá? E agora vamos para a segunda causa desses dois problemas que eu trouxe dos e-commerce, que é o processo. Simplesmente o processo, né? É como eu falei, não adianta você pôr um e-commerce no ar, que ele não vai vender sozinho. Não adianta. Você tem que ter um processo para você economizar, para você ser eficaz, né? Então, dentro desse processo, deixa eu contar um pouco da história de como que eu cheguei nesse método. Há 10 anos atrás, quando eu comecei na internet a tentar vender meus produtos, eu errei muito, eu perdi muito dinheiro. Porque quando a gente não tem informação e tenta fazer a coisa sozinho, não dá certo, né? A gente não tem um processo, não tem um método. Então, aí eu entrei estudando, né? Fiz vários cursos e comecei a aplicar aquilo que eu estava estudando na minha empresa primeiro. Então eu fui descobrindo coisas que davam certo, que não davam certo, né? E aí começaram a surgir os clientes e eu pude analisar, Solimar, o que cada cliente tinha feito antes de chegar até mim, né? Eu sempre prestei essa consultoria, e o que ele não tinha feito. Então eu pude achar ali a raiz do problema, né? Na maioria das vezes era falta de gestão financeira. Se você não tem controle de estoque, gestão financeira, fluxo de caixa, meu amigo, não vai dar certo o seu negócio, nem fisicamente, nem na internet. Então vamos começar por aí. Beleza, resolveu esse problema? Vamos dar o próximo passo, né? Que é o processo. Você precisa de um processo. Então eu pude, com esses anos, criar um método, e existem vários no mercado, né? Eu tenho o meu, validado, já deu certo para várias empresas, e aí sim, esse é o segredo para você vender na internet, tá? Esse é o segredo. Deixa eu só complementar aqui. O Weber, de novo, outra pergunta. Pertinente é o que você está falando, certo? Ele colocou a pergunta 2 vezes, ele está preocupado com o negócio. Vamos lá responder o Weber. Então, vamos acalmar o coração do Weber. Weber, o Weber tem uma ótima notícia para você. Ótima notícia para o Weber. O Weber perguntou o seguinte: quantas pessoas ele precisa para botar uma solução dessa para funcionar? Ótimo. E aí, pelo que eu estou entendendo,
Se eu tiver um bom processo, um processo bem definido, eu vou precisar de muita ou de pouca gente? Vou começar o negócio agora. Vou vender garrafa d'água. Vou vender garrafa pela internet, ok? Então, estou montando a minha empresa, estou te contratando, você vai fazer uma consultoria para mim, eu vou passar a usar a sua plataforma. E aí, eu preciso de quantos funcionários, Bruno? Se eu tiver um bom processo, eu preciso de quantos funcionários? Que pergunta boa, perfeita pergunta, muito pertinente. Vamos lá. Eu vou te contar 2 casos para você entender, Web. Se você for um empresário que tem um pouco de tempo, né? Não vou falar nem muito tempo. Se você tem um pouco de tempo, se você tem um pouquinho de tempo para se dedicar a isso, você mesmo resolve tudo. Porque é muito simples. É o que você falou. Você já vai ter o processo, tá? Então eu tenho casos que o próprio empresário assumiu toda a gestão do negócio e deu certo. E eu tenho casos, que aí pode servir para vários empresários, que o empresário pegou um funcionário que ele já tinha, tá? E definiu ali algumas funções a mais para ele. Esse funcionário não estava sobrecarregado, é óbvio, e esse funcionário deu conta do negócio todo. Por quê? Justamente porque na internet nós temos uma coisa chamada automação. Tá? Então, veja bem, olha como que funciona e você vai entender que você não precisa de muitas pessoas. O João entrou no seu e-commerce, você está vendendo garrafa d'água, tá? Você acabou de pôr seu e-commerce no ar. O João comprou o seu e-commerce no boleto, isso aí, garrafinha verde, no boleto, no cartão de crédito, ele vai ter todas as opções para fazer essa compra. Tá? Então, ele comprou. Automaticamente, o e-commerce já mandou um e-mail, tá, para o administrador da loja. Olha, foi feita uma compra, mas ainda não foi aprovado. Beleza. Quando o pagamento for aprovado pelo meio de pagamento lá, X, automaticamente o meio de pagamento vai conversar com o e-commerce e vai indicar, olha, a compra do João foi feita, foi aprovado, o cara pagou, você já pode enviar para ele. Automaticamente, o e-commerce vai enviar um e-mail para o João, falando, olha, seu pagamento foi aprovado, em breve nós enviaremos seu produto. Automaticamente, o e-commerce vai enviar um e-mail para o administrador da loja, né? Olha, já pode fazer a entrega, tá? Então, quando o administrador da loja faz a entrega, ele entra na plataforma, posta a nota fiscal do produto, junto com o código de rastreio. Automaticamente, o João recebe um e-mail. Sua encomenda já está a caminho. Então, olha como que é simples, né? Você tem uma automatização muito grande, tá? E se você precisar contratar alguém, você ainda tem a opção de contratar um estagiário que esteja fazendo faculdade aí, 30 horas na semana, R$500 por mês. Sim. Então você começa, um cara hoje, eu conheço situações assim, eu estou falando que eu conheço, o cara tem uma loja virtual, tem um e-commerce, ele tem um estagiário de R$500 por mês. Tá vendo? Dentro da casa dele, não paga aluguel, usa a energia da casa dele, usa o banheiro da casa dele, não sei o que, tudo, né? Toda a estruturazinha ali não tem custo fixo nenhum, e aí o preço dele fica competitivo, porque como ele tem um custo operacional pequeno, o custo fixo dele é zero, o custo fixo dele é zero, zerou o custo fixo. E o custo operacional dele é pequenininho. Perfeito, perfeito, você falou tudo. Eu vou te falar um caso... Se ele não tiver o processo... Não, aí não adianta, aí ele vai gastar, aí ele não vai ter economia. Sem processo você não tem economia. Vou só aproveitar o que você falou. Eu tenho um caso de um cliente meu, aqui de Guaçuí, que vende calçados femininos, que utiliza inclusive o nosso e-commerce, e ele está fazendo justamente isso. Ele está pagando um funcionário, meio período, e olha que interessante. Como o negócio está na internet, esse funcionário faz home office, que na verdade é uma funcionária, né? Ela faz home office, ela trabalha todo o e-commerce dele da casa dela, então ela não está gerando custo para a empresa.
ela não está lá na loja, ocupando o computador da loja. Olha que interessante. Então ele já paga um valor menor para ela e ela da casa dela administra o e-commerce. Olha que interessante esse ponto. E aí, ô Bruno, me responde a pergunta. Tem muito empresário que ele precisa disso agora para sobreviver. Questão de sobrevivência. Para mim, para que eu, Solimar, coloque uma solução dessa funcionando, então eu vou começar amanhã a caminhar nessa direção. Por quantos dias ou quantas semanas, quanto tempo que eu estaria com o meu e-commerce no ar? Perfeito, excelente pergunta. Vamos lá. Quando eu estou falando que o meu método proporciona um custo operacional baixo, não quer dizer que você vai encontrar isso em todas as empresas, tá? Já vou abrir uma aspas gigantesca aqui. A questão do prazo vai variar também de agência para agência, tá? Para você que não sabe, a agência é uma empresa, tá? Vamos botar no seu caso. Eu vou contratar a sua plataforma, a sua solução. Sim. Eu tenho uma loja de roupa, eu tenho os produtos. Vamos botar a loja de roupa que é o mais comum, né? Sim. Ou tem uma loja de perfume, uma loja de sapato, né? Sei lá o quê. E Sim. aí? Então vamos lá. No nosso caso, o nosso método te proporciona com uma semana colocar tudo funcionando, tá? Às vezes as pessoas vão pensar, nossa, mas precisa de uma semana? É muito tempo? Precisa. Por quê? Você tem que entender que o e-commerce ele tem que ter uma coisa chamada checkout transparente. As pessoas vão muito ouvir falar disso quando fala-se de e-commerce. O que é checkout? É aquela página onde você paga, onde você faz o pagamento. Essa página ela tem que conversar com o meio de pagamento. Que meio de pagamento? PagSeguro, Cielo, Pagar.me, PayPal, existem vários no mercado. Então isso causa um certo atraso, né? Então a agência ela precisa realmente de alguns dias para configurar isso tudo, fazer os testes, né? E dar o treinamento, que é muito importante. Você que está pensando em contratar um e-commerce, contrate primeiro um e-commerce com custo baixo e de uma empresa que vai te prestar um suporte e principalmente te dar um treinamento, tá? Então o prazo é uma semana, Solimar. Ok. Bruno, você gostaria de fechar, fazer algum comentário, resgatar alguma coisa? Como é que você gostaria de fazer a conclusão da nossa live? Sim, gostaria. Em primeiro lugar, gostaria de falar dos pilares desse método, tá? Trazer aqui para os empresários já uma base. É óbvio que para ele entender melhor ele vai precisar de mais informação. Não é em uma live que a gente vai destrinchar aqui um método, né? Mas para que o empresário possa ter uma noção antes dele entrar nesse mercado, tá? Em primeiro lugar, você tem que entender, e eu acredito que eles estão entendendo, que é o momento dele fazer isso, dele migrar para a internet, tá? Por vários motivos, eu vou falar alguns deles aqui. Se você compara a sua loja física com uma loja virtual, então para você que já é um empresário, que já tem a sua loja física, olha só as diferenças, olha como que esse negócio é interessante para você, tá? Em primeiro lugar, o custo, ele varia mais ou menos de 1/5 do valor, e às vezes pode ser até menor, tá? Então o custo de uma loja física é muito pesado. Você tem que pagar um aluguel caríssimo, você tem que pagar funcionários, energia elétrica, internet, enfim. Os custos de uma loja física são gigantescos. Os custos de um e-commerce, por exemplo, o nosso, você vai pagar R$ 99,90 por mês para você ter o e-commerce no ar. Então você já vê que é absurdo o custo, tá? Segundo lugar, o e-commerce, ele vai vender para você, meu amigo, nos finais de semana. A sua loja, ela vai fechar às 6 horas da noite. O seu e-commerce vai estar aberto a madrugada inteira. As pessoas compram de madrugada,
tá? Nos finais de semana, a sua loja está fechada. O seu e-commerce está vendendo para você. Nos feriados, tá? Então, um e-commerce é como se fosse um funcionário seu na internet atendendo os seus clientes. Então, olha que interessante. Você ter como se fosse um robô na internet vendendo para você, atendendo os seus clientes, dando prazo, dando formas de pagamento para os seus clientes. Olha que interessante. Então, tenha em mente de que o negócio é muito bom e é possível ter êxito. Então, vou falar rapidinho dos pilares desse método. Primeiro pilar é a estrutura básica, tá? Então, você tem que ter empresa para você emitir nota. Você não consegue ter um e-commerce sem ter um CNPJ, tá? Dentro desse pilar, você tem que ter a questão do produto que eu falei, um produto que tenha qualidade e preço, tá? Entre outros detalhes aqui dentro dessa estrutura que seria o pré-requisito. Segundo pilar do método, gestão financeira. Você falou muito bem, né, Solimar, sobre isso. E isso você diz, o próprio Sebrae diz. Então, cara, você não tem para onde fugir. Você tem que ter gestão financeira, tá? Terceiro pilar, um e-commerce de alta conversão, tá? Nós vamos falar em outras lives mais especificamente do e-commerce, tá? Porque hoje não vai dar tempo da gente falar sobre isso. O que é um e-commerce de alta conversão? Basicamente é um e-commerce moderno que facilita a pesquisa para o usuário e que principalmente tem os chamados gatilhos mentais. Os gatilhos mentais são importantíssimos hoje para você ter venda, para você aumentar a conversão, né? Você colocar lá um tempo de que a promoção vai acabar. Então o cara já entra e fala, nossa, é uma oportunidade, eu tenho que comprar porque daqui 1 hora vai acabar a promoção, né? É você ter gatilho da prova social, você ter comentários e depoimentos de clientes que já te compraram e que estão falando ali que o produto é bom. Isso é importantíssimo, né? Gatilho mental da garantia e dentre outros, tá? São vários os gatilhos mentais aí que você tem que trabalhar. E o quarto pilar e o último é um pilar também que a gente pode trabalhar uma live, que é o famoso e tão falado marketing digital. De nada adianta você ter um e-commerce sem aplicar campanhas de marketing digital. É o marketing digital que vai trazer o tráfego para o seu e-commerce, tá? É ele que vai trazer os clientes, que vai chamar a atenção ali dos clientes para que você possa vender, tá? Então é isso que você precisa, tá? Você precisa de um método, seguir um método e contratar ferramentas baratas para que você tenha um custo operacional baixo, tá? Se você tiver alguma outra dúvida, entre em contato comigo, vai ser um prazer te tirar mais alguma outra dúvida que você tiver. Seria isso. Gente, eu vou deixar uma prova social aqui, que é o seguinte. Eu tenho uma empresa de consultoria que tem mais de 15 anos de mercado, né? Eu sou um profissional bem experiente, conheço um monte de gente. E hoje minha empresa está fazendo uma parceria com a empresa do Bruno, nessa área de marketing digital. A gente está com uma parceria em relação ao sistema financeiro, a gente vai fazer uma parceria em relação ao e-commerce. Então eu não teria convidado o Bruno, né, para a live, não estaria fazendo uma parceria da minha empresa com a empresa dele, se eu não tivesse identificado que é uma boa opção. Tem outras alternativas, tem outras boas opções, né? Mas a gente tem uma boa opção aqui perto da gente, em que a gente pode usufruir, né? E é uma solução aí, como o Bruno disse, 1 semana, vamos botar 10 dias, você está com a solução no ar, um custo de R$ 99 por mês, né? Um custo muito baixo. Muito e com um método ou um processo já bem testado, né? E homologado, aí, algo que realmente funciona. Então, eu acho que é muito importante a gente
surfar essa onda, porque senão a gente vai se afogar no mercado e que o negócio vai ficar complicado. Bruno, bom, eu já vou dar meus agradecimentos. Eu queria agradecer ao Bruno, né, a todos que estão nos ouvindo. Bruno, obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua simpatia, né? Gratidão aí por você. E obrigado também, gratidão a todas as pessoas que estão nos acompanhando aí na live. Suas despedidas finais, Bruno, fica à vontade. Eu queria te agradecer mais uma vez, assim como eu fiz no início. Está sendo um prazer para mim estar trabalhando com você, né, tendo a sua experiência aí de vários anos de mercado, e eu tenho aprendido muito com você, espero aprender mais, né? Te parabenizar por essas lives. Na verdade, você tem feito várias lives trazendo um conteúdo importantíssimo, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, né? Então eu estou à sua disposição para a gente criar novas lives e trazer conteúdos, porque a gente está vivendo um momento muito triste, né? Onde a gente está vendo muitas empresas falirem, irem à falência. As pequenas e médias empresas estão precisando muito de ajuda, né? Então, eu acho que é importantíssimo nós da iniciativa privada e todos os empresários se unirem nessa causa, tá? E o que você já está fazendo já é algo primordial. É muito interessante você ter informação sobre vários assuntos, principalmente sobre o meio digital, né? Então, nós estamos aqui à disposição de vocês, empresários, tá? Para tirar suas dúvidas, ajudar vocês a trilhar um caminho de sucesso aí, principalmente nesse momento, para que a gente não perca, para que não morram mais CNPJs, né? As pessoas estão muito preocupadas com as mortes das pessoas, dos CPFs, mas os CNPJs estão morrendo também. Isso é muito preocupante para a nossa economia, né? E só para finalizar, agradecer também aos espectadores, as pessoas que estão assistindo, né? Nós vamos disponibilizar esse vídeo, eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube, você também nas suas redes sociais, né? Vamos disseminar essa informação, né? Vamos levar isso para o maior número de pessoas possível, tá? Muito obrigado, meu amigo. Fica com Deus e estou à sua disposição aí. Tchauzinho, Bruno. Valeu, um abraço. Tchau. Estou encerrando. Obrigado, galera. Muito obrigado. Obrigado pela presença de todos.